gente marca para as 20 horas essa reunião, mas antes a gente começa orando, né? Tem um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 4, se alguém quiser acompanhar no verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança, cheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos, para alcançarmos misericórdia e achar graça, a fim de recebermos ou alcançarmos misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, para socorro em ocasião oportuna. Tempo de Deus, o socorro de Deus, amém? Então nós podemos chegar com confiança, não é? Junto a esse trono da graça. E essa noite, Senhor, nós chegamos com confiança junto ao trono da graça, Senhor. Nós prostramos nosso coração diante de Ti, Senhor, inclinamos nosso coração, rendemos nosso coração diante de Ti, Senhor. Aleluia. Reconhecendo o Teu grande amor, a Tua grande misericórdia, o Teu grande amor por nós, reconhecendo o Teu grande favor, vai orando aí, meu irmão, reconhecendo essa graça derramada, reconhecendo essa abundante graça derramada sobre nossas vidas, reconhecendo o Teu grande poder. Não há impossíveis para Deus em todas as Suas promessas. Nós reconhecemos o Teu grande poder, reconhecendo o quanto somos dependentes de Ti, Senhor, quanto precisamos de Ti, o quanto foi Tu que nos escolheu, Senhor. Como é boa essa palavra, Senhor, ouvir que não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. Que escolha de amor, Senhor. Tu nos tirou de onde nós estávamos, Senhor. Tu nos resgatou das trevas para a luz, Senhor. Tu teve misericórdia de nós, Senhor Jesus. Levantou a nossa vida, Senhor. Nos colocou no caminho da verdade. Santificou-nos. Nos fez conhecer a verdade. Nos tirou de todo engano, Senhor. E da morte eterna, da vergonha, da morte, do sofrimento eterno. Tu nos trouxe para o lugar de vida, Senhor. Esse lugar que Tu mesmo falou, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Por isso estamos alegres aqui, Senhor, nesta noite, Senhor. Por isso que nós chegamos confiadamente diante do trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia, graça da Tua parte, a fim de termos socorro em ocasião oportuna, Senhor. Sermos socorridos em ocasião oportuna, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Reconhecendo o Teu poder, Senhor, a Tua grandeza, o Teu grande poder, Teu grande amor. Aleluia, aleluia. Baseado nisso, nós queremos honrar o Teu nome e Te agradecer, Te adorar. Vamos agradecer e honrar o Senhor. Vai agradecendo agora o Senhor. Obrigado, Senhor, graças Te damos. Levanta a tua voz aí. Ninguém é como Tu. Aleluia, aleluia, aleluia. A Tua presença nos levanta. Aleluia. A Tua vida nos mantém, nos sustenta e nos mantém em pé. Aleluia. O Teu nome nos cura. Aleluia. Aleluia. Vai agradecendo a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela cruz. Obrigado, Senhor, pela mensagem da cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado.
E nós oramos, Senhor, assim como nós temos sido alcançados, Senhor. Assim como, Senhor, esta luz tem resplandecido, a luz do Evangelho tem resplandecido em nossos corações, Senhor. Nós queremos também ser usados, Senhor Jesus, para que essa luz resplandeça em muitos corações, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor, usa o nosso testemunho, Senhor. Usa-nos muito além da nossa força, da nossa capacidade, da nossa inteligência, do nosso entendimento, das nossas virtudes, sei lá, Senhor. Aleluia, usa-nos, Senhor, conforme o Teu poder, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Usa-nos como igreja nos nossos dias, Senhor. Aleluia, queremos ver pessoas sendo salvas, queremos ver os enfermos curados, queremos ver aqueles que estão escravizados, Senhor Jesus, sendo libertos em nome de Jesus. Aleluia, todo vício que tem prendido as pessoas, aleluia, há poder no nome de Jesus. Nós oramos pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia. Tem um livro, há muitos anos eu li ele, chama-se, meu Deus do céu, como é o nome do livro, Dete, o livro esse que nós lemos? Uma missionária que foi para Hong Kong, e ela com 24 anos, ela foi para Hong Kong, esqueci agora aqui, me veio um outro nome de outro livro, né? Foi para Hong Kong, e ela encontrou muita gente no ópio, na heroína, e ela foi para o pior lugar de Hong Kong, né? E muitos traficantes lá. E ela disse que ela orava, mas eles só eram libertos quando eles eram batizados com o Espírito Santo e começavam a receber um dom assim, né? Para sair da força, né? Que eles estavam metidos nas trevas, assim. Uma moça, ela tinha 24 anos quando foi para lá. Entendeu? Então há um poder no nome de Jesus, sabe? Que a gente tem que se valer. Senhor, nós oramos que esse poder que está no Teu nome, Senhor, aleluia, seja derramado na vida da igreja, na Tua vida, na nossa vida, Senhor. Dá-nos o Teu poder, Senhor, dá-nos uma unção dobrada. Ora aí por Ti aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá-nos uma unção dobrada, Senhor. Dá-nos uma unção dobrada, Senhor. Dá-nos um derramar do Teu Espírito, Senhor. Dá-nos o Teu sopro, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. A Tua graça e a Tua unção. E todo vício seja quebrado em nome de Jesus. Toda cadeia seja arrebentada. Sabe, se tu sofre com alguma cadeia, com alguma opressão, com algum vício, sabe? Se tu sofre com uma guerra contra um demônio aí, sabe, que tu vê assim, que tu sofre, que a gente sofre, né? A gente é pressionado. O inferno, ele tenta, né, derrubar a nossa vida, tenta, nos atrasar, tenta nos atingir, mas nós declaramos o poder que está no nome de Jesus. Aleluia, o Teu poder, Senhor, que está no Teu nome, aleluia, que quebra toda a força do inferno, que quebra todo o poder do vício, sabe? Se alguém está sofrendo aqui com um tipo de vício, sabe? Talvez tu tenha lutado essa semana, sabe? Aquela batalha, aquela guerra, que parece que tu não vai vencer. Há um poder no nome de Jesus essa noite, que Ele quebra todas as cadeias da morte, as cadeias da enfermidade, as cadeias da fraqueza, as cadeias da sedução, dos envolvimentos, sabe, as cadeias que nós nos vemos às vezes lutando contra elas, é quebrado em nome de Jesus, em nome de Jesus, este poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. E oramos, Senhor, que nos nossos dias, Senhor, esse poder se manifesta na vida da igreja, curando enfermos. Vai orando aí comigo, que venha a cura dos enfermos, os enfermos sejam sarados. Vai orando aí, que os que estão escravos do pecado sejam libertos em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas em nome de cadeias da mentira sejam quebradas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem pessoas que mentem, sabe, mentem, sejam quebradas essas cadeias em nome de... Vai orando aí, meu irmão. Cadeias do vício, do álcool, das drogas, da pornografia, sabe, da prostituição, do adultério, sejam quebradas em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, aleluia, há poder no nome de Jesus.
Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. 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 Vai levantando a tua voz aí. Vai dando aleluia. Vai louvando o Senhor aí. Vai levantando a tua voz aí. Vamos cantando, Ruth. Aleluia. Vamos sendo conduzidos. Tu vai levantando, vai entrando direto. Vai entrando nesse louvor, nessa adoração. Aleluia. Aleluia. Este nome que está sobre todo nome. A Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros. Aleluia. Recebe toda a glória, a honra e o louvor. Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. Sabe, você vem para o culto, você vem da sua vida, vem de muitas influências, mas vai entrando nessa nuvem, viu? Oh, toda a glória, a honra e o louvor, Filho de Deus, Filho de Deus, recebe hoje toda a glória, a honra e o poder. Filho de Deus, recebe hoje toda a glória, a honra e o poder. Filho de Deus, Filho de Deus. Faça a oração. Recebe hoje toda a glória, a honra e o poder. Filho de Recebe hoje. Vamos levantar nossa voz e cantar. Toda a glória, a honra e o poder. A honra e o poder. Filho de Deus, Filho de Deus, recebe hoje toda a glória, a honra e o poder. Filho de Deus, recebe hoje toda a glória, a honra e o poder. Recebe, Filho de Deus, recebe hoje
Recebe. Recebe, Senhor. toda Recebe, Senhor. A ti, Senhor. honra e E o poder. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos e adora. Ei, Filho de... recebe hoje Toda glória, a honra e o poder. Filho de Deus, isso é uma oração, meu amado. É. Recebe hoje Derrama a tua glória em nossos dias, Senhor. toda Derrama a tua glória em nossos dias, Senhor. a Derrama a tua glória sobre nós, Senhor. o poder. Filho de Deus, tu és digno, Jesus. Filho de Deus, recebe hoje toda a glória, a honra e o poder. Aleluia, recebe, Senhor. Não queremos inventar nada aqui, Senhor. Nós queremos só dizer isso. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o poder. A Ti é dado toda a honra, toda a glória, todo o poder. Ah, Senhor, Tu és o grande, Tu és o todo-poderoso, Tu és o digno de receber todo o louvor, toda a adoração. Todo o poder está em Suas mãos, aleluia. Jesus, aleluia. Convido você a colocar o teu coração diante do Senhor. Diz: Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Clama a Ele, o Filho de Deus, a vir ao teu encontro, porque Ele quer estar contigo, Ele quer te socorrer. Nos socorre essa noite, Senhor, e através da Tua misericórdia, ó Pai, seremos salvos, aleluia, seremos salvos, Senhor, aleluia, seremos salvos, Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Deixou o céu, deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou
exaltado, Senhor. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Mais uma vez, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Fomos libertos pela cruz. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me... Fomos libertos pela cruz. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Diga obrigado, Jesus. Somos livres, amém? Você pode saudar o Senhor? Somos livres, aleluia. Aleluia. Saudai aqui, Jesus. Em uma noite o vento se apagou, a morte triunfou ali. O Rei da vida a vida entregou, a escuridão cobriu o céu. Em uma cruz para pecadores, o meu pecado ele levou. Em um suspiro consumado foi, mas não foi como se esperou, pois a terra estremeceu. Sacrifício ofereceu e o céu bradou. Saudai o Rei Jesus, saudai Senhor da terra e céu.
Vamos dizer, vem Senhor Jesus, que Ele possa entrar essa noite, que nós possamos receber o Senhor essa noite, amém? Por um momento o céu se acendeu, o brilho que rasgou o céu, atravessando a eternidade, o Rei da vida ressurgiu, dos antigos escuro e frio, onde estava o Rei, o divino suspirá, nos vencer Saudai o Rei Jesus, saudai Senhor na terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador, saudai o Rei Jesus, saudai Senhor na terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso confessar que Ele é o Senhor e venha a nós, junto com os céus cantamos saudai o Rei Jesus, saudai Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador, saudai o Rei Jesus, saudai Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Amém? Vamos seguir adorando o nosso Senhor, ao nosso Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Essa é a oportunidade que nós temos de louvar o nosso Deus, de adorar o nome dEle com a provisão financeira que Ele coloca sobre a nossa vida. A palavra de Deus nos ensina a fazer isso com um ato de obediência, de adoração e com alegria. Então, os irmãos vão trazer aqui na frente, também tem o saco de coleta, tem a máquina de cartão e também tem o Pix da igreja, que está aqui atrás, é pix@igrejabrasa.com. Os irmãos já podem vir trazendo seus dízimos, suas ofertas, enquanto eu oro. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua provisão nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, que se renova dia após dia, Senhor.
Pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor coloque os nossos olhos naquilo que realmente importa, Pai. O Senhor abra os nossos olhos, Senhor, para nós entendermos cada vez mais onde está o Teu socorro para a nossa vida, Pai. Onde está o Teu auxílio para a nossa vida, onde está a Tua provisão para a nossa vida, Pai. Eu oro que todos os irmãos que estão aqui nessa noite sejam revestidos, Pai. Senhor, de entendimento, Pai. Sejam revestidos de sabedoria, Pai. Sejam revestidos, Senhor, de olhos espirituais abertos, Pai, para entender o Teu mover, para entender aonde o Senhor aponta, Pai. Queremos confiar em Ti, queremos depender de Ti, Senhor, e queremos crer e contar dia após dia pela Tua fidelidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Prostra.
estar prostrados aos teus pés, ó Pai. Queremos, ó Pai, ser atraídos, queremos ficar maravilhados, ó Deus. Queremos, ó Pai amado, receber tudo que Tu tens para nós, e queremos também receber a Tua palavra e andar na Tua luz. Não queremos receber só a cura física, só as bênçãos materiais, mas queremos receber aquilo que Tu tens para a nossa vida espiritual. Queremos receber a Tua pureza, a cura da nossa alma, das nossas emoções. Só Tu, Deus, podes nos maravilhar, ó Pai, e queremos ser só Tu és Deus. Por isso te pedimos, ó Pai, como essa canção fala, derrama o Teu amor, ó Pai, sobre nós. Derrama o Teu amor. Isso. Fico maravilhado. Jesus. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derrama o Teu seu amor sobre nós. Derramo Teu louvor sobre Ti, derramo meu amor sobre Ti, derramo meu louvor sobre Ti, derramo meu mais uma vez, derrama sobre nós. Derramo Teu louvor sobre Ti, derramo Como uma oração, meu amado. É disso que nós precisamos, sabe? derramo meu louvor sobre A Tua presença em nós. derramo meu Amor sobre mim. Derramo louvor sobre Ti, derramo meu amor. Sabe, meu amado, quando Davi trouxe a arca, depois que ele resgatou lá, tinha sido, né, levada pelos inimigos, a palavra de Deus diz que eles quiseram inventar, na verdade, né, diz que eles botaram a arca em cima de carros, né, carros, na verdade, carros que eu digo é em cima de bois, né? Desculpa a expressão, é mais fácil, mas em cima de bois. E eles vinham trazendo aquela alegria, mas que num determinado momento, parece que um boi tropeçou e a arca fez assim, foi cair. E Uzá era uma das pessoas que estavam ali, né, levando, ajudando. Não vou deixar a arca cair. E ele colocou a mão num lugar que ele não podia colocar a mão, mesmo que a intenção dele fosse muito boa. A palavra de Deus diz que ele morreu. E aí Davi, né, entendeu que a gente não pode inventar. E aí ele voltou, vamos levar a arca nos ombros. A presença do Senhor tem que ser levada
sobre a minha e sobre a tua vida. Nós aqui, os nossos instrumentos, talvez sejamos uns carros hoje, tá? Sejamos bois. Mas o Senhor quer que você leve nos teus ombros a sua presença, a sua arca. E nisso você vai se alegrar. E a palavra do Senhor diz que ele dava parece 6 passos e oferecia um sacrifício. Sabe? Qual o sacrifício que você tem para oferecer ao Senhor? Talvez você possa pensar e o Espírito Santo possa até te dar esse sacrifício essa noite. Mas estamos falando de uma maneira espiritual. Nós queremos trazer, sabe, um temor diante daquilo que fizemos. E às vezes, realmente, né, queremos fazer coisas diferentes, mas o Senhor não está preocupado. Assim como Abel, né? O Senhor se agradou da vida de Abel e depois de sua oferta, amém? Então pedimos para a presença do Senhor, né? Derrama o teu amor, vamos fazer sobre mim. Derrama o teu amor, só sobre isso, amém? Derrama o teu amor sobre mim. Derrama o teu amor sobre mim. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor, igreja? Aleluia. Obrigado, Senhor. Pode tomar o seu lugar, pode tomar o seu assento. A gente tem alguns avisos antes da palavra. O primeiro deles já é amanhã, a respeito da reunião de mulheres. Vou chamar a Nath para dar o aviso. Obrigado, Luiz. Antes do aviso, as crianças podem ir para o culto infantil, para a escola bíblica. As professoras vão levar elas ali no fundo da igreja. As crianças estão liberadas. Então, como o Rafa já antecipou, o meu aviso é para as mulheres que estão aqui hoje ou que estão nos assistindo pela live. É um aviso super urgente, porque já é amanhã o nosso encontro, 9 de abril, às 19 horas. Então, te planeja, te organiza, de repente vem direto do trabalho, mas não deixa de convidar uma amiga para vir junto contigo. Tá desfrutando desse tempo aqui de comunhão, de louvor, de adoração, de palavra. Então, tu está mais do que convidada, tu está convocada para estar conosco amanhã aqui na igreja. Tu, mulher que está nos ouvindo aqui ou pela live. Amanhã, 19 horas, e tem escolinha também. Amém? Tem também um aviso referente ao projeto Amor Ruas. Pedir para o Stefano vir aqui, compartilhar com a igreja esse aviso. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Meu nome é Stefano, faço parte do projeto Amor Ruas, braço social da nossa igreja. A gente está com uma semana bem especial. Dia 10, nessa sexta-feira, vai ser a nossa apresentação e a boas-vindas do Projeto Amor, desse ano de 2026. Toda a igreja está convidada. A ideia na sexta-feira é, de fato, a gente dar um pouco de direcionamento para esse ano, dentro daquilo que Deus tem colocado no coração da nossa igreja. E, resumidamente, o que é o Projeto Amor Ruas? A gente se junta sexta-feira, aqui no nosso prédio administrativo, Carlos Barbosa 271, e nós vamos aos hospitais, às ruas de Porto Alegre, para levar a palavra de Deus, levar um pouco do reino de Deus a esses lugares, muito dentro daquilo que a gente tem como Ministério da Reconciliação, de levar essas pessoas que estão em momentos de tristeza, de decepção, de apatia, de drogadição, até Deus. Então, convido todos, de forma especial, para nessa sexta-feira, dia 10, às 19h30, no nosso prédio administrativo. Até você, talvez, que não conhece muito do Projeto Amor, conhecer um pouco mais, não só sobre as saídas às ruas, mas também, juntamente com o pastor Márcio, a gente tem um projeto bem interessante de visita aos hospitais, de visita às casas de recuperação de pessoas dependentes químicas, às casas de geriatria. Então, é bem amplo o nosso trabalho e gostaria muito de convidar a igreja para poder estar presente com a gente nessa sexta-feira, dia 10, na apresentação e as boas-vindas. E na outra sexta, a primeira saída às ruas, dia 17/4, tá bem? Ali embaixo tem o nosso Instagram, @projetoamorruas. Segue lá, manda um direct que a gente passa as informações direitinho. Qualquer dúvida, eu vou estar no final do culto ali na porta para estar atendendo vocês, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Rafa. Bem, e também nessa sexta-feira agora começa o curso, que é o curso de primeiros passos no casamento. É um curso que é ministrado aqui pelo Ministério de Casais da igreja. Tem aqui as informações, começa agora no dia 10,
Todos os encontros vão ser às 8 horas, os encontros eles são online, né? Então, os encontros são online, você pode fazer a sua inscrição através do QR Code. Caso não consiga, tem também o link, que é igrejabrasa.com/pp no casamento. E também pode procurar alguns pastores no final do culto, para que a gente possam te passar aí o link de inscrição, possam te dar os direcionamentos. Mas esse curso ele é mais direcionado para aqueles que querem aprender sobre os princípios do casamento, os princípios bíblicos do casamento. Então, pode fazer quem está ainda namorando, quem está caminhando para o casamento, está noivo, ou quem já está casado, pode ser recém-casado, pode estar casado há algum tempo, mas de repente você quer aprender mais a respeito do casamento, a respeito dessa aliança tão importante que a palavra de Deus nos orienta a tomar. Então, não deixe de participar, começa dia 10, agora na sexta-feira, a inscrição e é gratuito, amém? Vamos já passando para a palavra. Antes, tem aviso referente aos cultos. Nós temos sempre cultos aqui na igreja, quarta-feira, 8 horas. Sexta-feira temos Brasa Young, que é culto de adolescentes. Sábado nós temos culto de jovens, às 8 horas. E domingo nós temos 3 cultos, 9h30 da manhã, 5h30 da tarde e 8 horas da noite. Amém, igreja? Vamos passar para a palavra, então. Queria pedir para vocês abrirem comigo em 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 15. Nós vamos ler aqui um pouco do que o apóstolo Paulo estava falando com essa congregação. Eu até acho que há um mês atrás, um pouco mais, preguei também uma outra palavra, uma outra ministração que falava sobre esse livro de 2 Coríntios. É um livro um pouco tenso, assim, porque o apóstolo Paulo tinha que resolver algumas coisas com esses irmãos, algumas coisas que ficaram um pouco mal resolvidas com essa igreja, e faz um pouco parte disso esse trecho que nós vamos ler hoje. É 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, acho que está no 15 aqui atrás. Isso aí, obrigado. Então, 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 5. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça sendo feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso, nós fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, antes recebendo com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Amém, até aqui. Então, aqui o apóstolo Paulo, para trazer um pouco de contexto, ele está contando que durante uma viagem missionária que eles estavam fazendo, eles passaram pela região da Macedônia, e nessa região ele não especifica exatamente o que aconteceu, mas ele fala que eles passaram por uma grande tribulação, por um momento muito turbulento, por um momento muito difícil que afligiu ele.
mas durante esse período, o apóstolo Paulo recebeu a visita de Tito. Tito era um irmão da igreja, ele era um discípulo de Paulo, e era uma pessoa em quem Paulo confiava muito para que ele fosse e cuidasse de algumas igrejas que Paulo tinha iniciado. E uma dessas era a igreja de Corinto. E esse irmão trouxe mensagens da igreja, né, da igreja de Corinto, que é essa igreja que Paulo está se referindo aqui. Esse irmão Tito trouxe uma mensagem boa a respeito dessa igreja, no sentido de que uma carta que Paulo tinha enviado anteriormente tinha produzido bons frutos lá. Essa carta, nós não temos ela para ler, mas ela é conhecida como carta severa, porque o apóstolo Paulo diz aqui que ele escreveu essa carta para a igreja, para lidar com alguns problemas que a igreja estava enfrentando, que aquela igreja da cidade de Corinto estava passando, e logo que ele enviou essa carta, ele quase que se arrependeu por um momento. Ele ficou meio com o coração pesado. Não sei se vocês já tiveram que falar com alguém de maneira um pouco mais franca, um pouco mais direta, e aí depois que tu falou, tu sentiu, puxa vida, será que eu tinha que ter sido duro assim? Será que eu tinha que ter falado desse jeito? De repente, os pais aí entendem isso, né? Quando tem que falar com um pouco mais de dureza com seus filhos, tem que trazer uma verdade com um pouco mais de franqueza, de maneira mais direta. E Paulo passou por algo um pouco parecido nesse momento, porque ele precisava ter falado isso, ele precisava ter se dirigido a esses problemas que a igreja estava passando, e ele fez isso, ele falou com franqueza, foi uma carta dura, e num primeiro momento ele se entristeceu com isso, porque ele pensou que tinha sido muito pesado. Mas depois ele ouviu a respeito dos frutos que essa carta tinha gerado naquela igreja. Ele ouviu a respeito dos efeitos que essa carta tinha gerado naquela igreja. E ele percebeu que, embora quando essa carta chegou na igreja, ela entristeceu aqueles que receberam, entristeceu esses irmãos da igreja de Corinto, num momento posterior, essa tristeza se transformou em algo de Deus, se transformou num arrependimento. E é aqui que Paulo ele fala duas coisas, que existe uma tristeza que nós passamos, que é uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, e um arrependimento que nos leva à salvação. E essa é uma boa tristeza, mas existe, por um outro lado, uma tristeza segundo este mundo, que nos leva ao remorso e posteriormente nos leva à morte. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, sobre essa reação que nós temos quando nós somos confrontados com algo, quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos diante de Deus, qual é a nossa reação? Diante de um erro, diante de um equívoco nosso, diante de nós errarmos o alvo, não fazermos aquilo que deveríamos ter feito, é comum e é correto que nós sintamos algum tipo de tristeza, algum tipo de peso por ter errado diante de Deus ou diante dos nossos irmãos. Mas como nós lidamos diante desse sentimento de tristeza que nos abate, é o que vai definir como a nossa vida vai ser conduzida. Quando Paulo fala aqui de uma tristeza segundo Deus, que gerou arrependimento, Paulo está utilizando essa palavra arrependimento, e essa palavra no original dela, porque o Novo Testamento, essa carta foi originalmente escrita em grego, e essa palavra, originalmente, ela tem um significado de mudança de mente, de mudança pessoal, mudança de entendimento, mudança de pensamento e mudança de atitude. Então é quando nós, diante de sermos confrontados com o nosso próprio erro, seja quando a gente é confrontado por outra pessoa, por Deus, ou até mesmo quando a nossa própria consciência nos chama à verdade, aí essa tristeza dentro de nós, ela não para, ela produz em nós um desejo por mudança, que vem da parte de Deus, um desejo por mudar, por não continuar como nós estamos, e não continuar na prática em que nós estávamos. Mas tem um outro lado, que é essa tristeza, segundo este mundo, que é uma tristeza que leva ao remorso, e posteriormente leva à morte. E essa tristeza que gera remorso dentro de nós, o remorso, ao contrário do arrependimento, ele não fala de uma mudança interna que acontece dentro de nós. O remorso ele é simplesmente um sentimento de tristeza, ele é simplesmente um sentimento de dor, um sentimento de peso, e é uma culpa dentro de nós por conta dessa tristeza, por conta dessa dor, por conta desse peso, que é uma culpa paralisante. É uma culpa que nos deixa no lugar em que nós estamos. Quando nós somos acometidos por uma tristeza que gera remorso dentro de nós, nós recebemos uma acusação,
nós recebemos um confronto e nós deixamos que essa acusação entre no nosso coração e falamos, eu sou assim mesmo. É verdade, eu pequei e eu sou assim mesmo. E aí quando nós erramos, pecamos, falhamos diante de Deus e caímos nesse remorso, que é um erro, segundo o que o apóstolo Paulo estava falando aqui, o nosso reflexo é o seguinte, nem vou ir mais na igreja, vou me afastar dos meus irmãos, né? Pode ser de repente alguma situação que acontece dentro do corpo que te entristeceu, e aí tu pensa, vou me afastar da igreja, vou me afastar dos meus irmãos, vou sair dos grupos que eu participo, vou sair do serviço que eu participo, vou me afastar disso. E aí a gente deixa esse remorso tomar conta do nosso coração, por conta dessa culpa que nós sentimos, que é uma culpa paralisante. E é uma culpa que ela vem do diabo, porque ela é fruto apenas de uma acusação que é feita contra nós, de um erro que nós de fato fizemos, mas que nós deixamos essa acusação que vem das trevas nos parar, nos paralisar, e aí nós interrompemos a nossa caminhada. Ou de repente você não interrompa a sua caminhada de maneira brusca, de maneira direta, mas de repente tu vai esfriando, tu para de buscar as coisas de Deus, tu para de ter vontade de fazer parte daquilo que é a comunhão do corpo de Cristo. Tu para de buscar a palavra, tu para de buscar o Senhor em oração, tu deixa que o teu coração vai esfriando por conta dessa culpa, por conta deste sentimento de tristeza. E essa, segundo Paulo, é a reação negativa que nós podemos ter diante do pecado, diante do erro, diante de uma falha, diante de uma situação que nos causa tristeza. Aquilo que nós devemos fazer é buscar, como Paulo disse, arrependimento. E o arrependimento nós buscamos diante de Deus, sabe? Às vezes quando a gente percebe a diferença entre o arrependimento e o remorso, na medida em que, quando nós somos acometidos pelo remorso, o remorso ele é mais uma tristeza por nós termos sido descobertos no nosso erro, do que uma tristeza pelo nosso erro em si. Sabe, é quando a gente fica mais pesado, porque outros souberam a respeito do nosso erro, e não pelo fato de nós termos errado. E sabe, a pessoa que ela está em remorso, ela está preocupada com o que os outros estão pensando, com o que os outros vão falar, com a opinião dos outros a respeito de si. Mas se de repente a opinião dos outros for deixada de lado, se ela conseguir voltar a fazer o que ela faz em segredo, ela vai continuar fazendo. Porque ela está presa nesse remorso, presa dentro dessa culpa, que é uma culpa paralisante, mas nós temos que buscar diante do Senhor um arrependimento diante de Deus. Sabe que o Senhor produza esse fruto de arrependimento dentro de nós. E isso não é quando fala de uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo esse mundo, não é que são dois sentimentos diferentes, não é que a gente está triste de um jeito e a gente tem que pedir para Deus para a gente ficar triste de outro jeito, que a gente tem que pedir para que Deus produza um sentimento dentro de nós. Não, é a nossa reação diante do confronto, é a nossa reação diante da situação, é a nossa reação diante do erro. Sabe, se tu errou, se tu caiu, o teu reflexo tem que ser buscar mais ao Senhor. Se tu está passando por dificuldades, por problemas com vícios, como o pastor Hudson falou no começo do culto aqui nessa noite, o teu reflexo, a tua ação não tem que ser se retrair na tua caminhada, te afastar de Deus, não, tu tem que buscar mais intensamente ao Senhor ainda. Tu tem que buscar com mais intensidade a palavra de Deus, para que esse arrependimento possa ser gerado diante de ti. Às vezes a gente tem uma ideia um pouco equivocada a respeito do arrependimento, de que o arrependimento é algo que nós temos que ficar esperando sentir algo que vai nos impelir a mudar, que vai nos impelir a sermos transformados. Mas quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos aquilo que é certo e verdadeiro diante do Senhor, nós temos uma responsabilidade de buscar de maneira ativa arrependimento diante de Deus. Não de maneira passiva, esperando que um sentimento seja produzido dentro de nós, mas buscar, insistir, sabe, e persistir buscando arrependimento diante de Deus, para que isso gere salvação dentro de nós. É interessante porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo escreveu, inclusive falou para essa própria igreja de Corinto, numa outra carta, que ele escreveu para eles. Ele escreveu para eles que antes de tomar a ceia, nós temos que examinar nós mesmos e discernirmos o corpo. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Será que o apóstolo Paulo estava dizendo que nós temos que chegar aqui na ceia, nos apresentarmos para tomar a ceia com um certificado de perfeição?
A gente tem que examinar a nossa vida desde a última ceia, desde a última vez que tomamos a ceia. E se a gente perceber que num detalhe a gente errou, nós somos indignos de tomar. Não, esse ato de examinar nós mesmos, de discernirmos o corpo, é o ato de colocar a nossa vida diante de Deus. É o ato de colocarmos a nossa vida diante do Senhor, para que nós sejamos transformados. É o ato de nós pedirmos perdão ao Senhor e pedirmos misericórdia de Deus sobre nós, e então participar da ceia. Sabe, quando o apóstolo Paulo fala sobre examinar a nós mesmos, não é para nos colocar medo de tomar a ceia, não é para deixar o nosso coração pesado de tomar a ceia, para fazer com que a gente não venha tomar a ceia se a gente não estiver perfeito, porque se for dessa forma, nenhum de nós vamos tomar a ceia. É para que nós buscamos dessa maneira, de maneira ativa, arrependimento diante do Senhor, sabe, para que o nosso coração esteja sempre se renovando em buscar arrependimento diante de Deus. E a minha palavra dessa noite, sabe, ela é bem simples, mas é para que nós não fiquemos parados pela tristeza, para que os sentimentos de tristeza, de culpa, não paralisem o nosso coração, não paralisem a tua vida. Sabe, se tu tem lutado com vícios, com dificuldades diante de Deus, não deixa que isso paralise a tua caminhada. Se tu tem caído vez após vez, não deixa que isso paralise a tua caminhada. Continua buscando arrependimento diante de Deus, intensifica a tua busca por Deus, sabe, te firma na verdade, te firma na palavra, toma uma posição firme diante do Senhor. Senhor, eu não vou me afastar da tua palavra. Senhor, embora eu seja falho, embora eu seja fraco, embora eu tenha caído, eu não vou me afastar da tua palavra. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou abrir mão da caminhada que o Senhor tem para a minha vida. Não vou abrir mão para os teus propósitos para a minha vida. Sabe, nós temos que ter essa posição firme diante de Deus. Uma posição assim inquebrável diante de Deus, de que nós queremos a palavra dEle, nós queremos a graça dEle, nós queremos a misericórdia dEle, nós queremos uma vida diante dEle. Os erros, igreja, eles vão vir. As falhas, elas vão vir, elas vão aparecer diante de nós, elas vão se colocar diante de nós, mas o que vai mudar nisso não é nós sermos perfeitos, não é nós sermos infalíveis, mas é a nossa situação diante das nossas quedas, é a nossa ação diante das nossas quedas, é como nós reagimos quando nós caímos, sabe? De nós termos uma reação de voltarmos para a presença do Senhor, de voltarmos e seguirmos buscando o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, igreja? O louvor já pode ir se colocando aqui, eu já estou me encaminhando para o final. Mas essa palavra é para que seja gerado dentro de nós essa mentalidade segundo a vontade de Deus. Sabe, às vezes eu por muito tempo, na minha adolescência eu tive dificuldade com isso, porque parecia que o cristianismo era esse conjunto de regras que estavam diante de mim, e que eu tinha que ficar, sabe, subindo degraus e obedecendo essas regras. Enquanto mais regras eu obedecia, mais Deus gostava de mim. E se eu caísse alguma vez, eu começava tudo do zero, sabe? Mas não é assim que funciona. Não é que nós não tenhamos que ter preocupação diante de Deus com as nossas condutas. Não, Deus nos chama a sermos santos, a sermos puros, a termos uma mente renovada, um coração renovado, um corpo renovado. Mas isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece de uma hora para outra, num piscar de olhos. Algumas coisas podem acontecer, como o pastor Hudson falou antes, o poder de Deus vem e nos transforma, nos renova, e Deus é poderoso para isso mesmo. Mas tem um trabalhar de Deus que Ele é constante nas nossas vidas, e que nós temos que persistir nesse trabalhar. Mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós falhamos, nós temos que persistir, nós temos que demonstrar persistência, nós temos que demonstrar que nós queremos de verdade, que aquilo que nós mais ansiamos, aquilo que nós mais queremos, como nós cantamos aqui na igreja, é a presença de Deus. Sabe, se aquilo que nós mais queremos é a presença do Senhor, é estarmos diante da face de Deus, é a vida eterna com o Senhor, é a palavra dEle na nossa vida, então nós não podemos retroceder, nós não podemos desistir. Nós não podemos voltar atrás, nós precisamos seguir e persistir seguindo, buscando esse arrependimento diante do Senhor. Sabe, nessa noite que, se tu chegou aqui pesado, sabe, com o peso da caminhada que tu tem passado, com o peso das tuas falhas, dos vícios que tu tem enfrentado, com uma caminhada difícil, com uma tristeza que tem te abatido, que nessa noite o poder de Deus venha renovar a fé dentro de ti, venha renovar em ti essa mentalidade de arrependimento e não uma mentalidade de remorso.
não uma mentalidade que te paralisa, que te faz retroceder, que te faz voltar, que te acusa para te derrubar, não, uma mentalidade que, sabe, busca um renovo diante do Senhor, que nessa noite quando tu tomar a ceia, tu tome na ceia do Senhor renovado diante de Deus, com um coração renovado, com um entendimento renovado, com uma mentalidade renovada diante de Deus, com um espírito renovado diante do Senhor, não pelo que tu pode fazer pela tua própria força, mas pelo poder de Deus de gerar em nós arrependimento, pelo poder de Deus de cumprir a palavra que Ele declarou sobre a nossa vida, de cumprir a obra que Ele começou sobre a nossa vida. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, igreja. Sabe, igreja, um coração arrependido, é o que o Senhor mais quer de nós. Na palavra de Deus nós temos exemplos de homens que caíram por vezes, caíram feio diante de Deus, mas eles tinham um coração tão arrependido diante de Deus, que a misericórdia do Senhor se renovava sobre eles dia após dia. E tem homens que às vezes nem cometeram erros tão graves, aparentemente tão graves, mas que tinham um coração duro diante de Deus, tinham um coração que não se renovava em arrependimento diante do Senhor, e a palavra diz que o Senhor se fechou a esses homens. Sabe que dentro das nossas limitações, dentro das nossas incapacidades, das nossas fraquezas, aquilo que a gente mais busca diante do Senhor é ter um coração arrependido, mesmo quando somos confrontados com dureza, como foi o caso dessa igreja aqui, que foi confrontada com Paulo, mesmo quando somos acometidos pelas nossas próprias falhas, pelas nossas dificuldades, pela tristeza que às vezes nós sentimos com isso, que o nosso coração se renove em buscar arrependimento do Senhor, e que exista uma força de Deus sobre a tua vida, uma força do Espírito Santo para te renovar em arrependimento dia após dia, para não te deixar retroceder, para não te deixar, sabe, receber a acusação desse mundo e voltar atrás, e paralisar. Que nessa noite venha um renovo espiritual do Senhor sobre a tua vida, um renovo de entendimento do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, renova o entendimento, Pai, sobre as nossas vidas, renova as nossas mentes, Pai, renova os nossos corações, Pai. Nos faz ter um coração aberto, quebrantado diante de Ti, Pai, um coração que não se endurece com confronto, Pai, um coração que não se endurece com a tristeza, Pai, um coração que não se endurece, Pai, com as dificuldades, Pai, mas um coração que se entrega diante de Ti, Pai, um coração humilde e quebrantado na Tua presença. É tudo que nós queremos diante de Ti, Pai, para que o Senhor faça a Sua obra em nós, Pai. Nos ensina a reagir da maneira correta, Pai, nos ensina a Te buscar, Pai, de todo o coração, Pai, em nome de Jesus. Mais tarde nós vamos ter a ceia, nós vamos celebrar esse momento diante de Deus, mas eu também queria abrir a oportunidade aqui agora, para aqueles irmãos que receberam essa palavra nessa noite, foram tocados com isso, e querem aqui de noite, sabe, essa noite, vir aqui na frente e buscar no Senhor, esse coração que se renova em arrependimento dia após dia. De repente está passando por uma dificuldade, tu está lutando, tu está brigando, mas está sendo difícil, e nessa noite tu quer buscar uma força em Deus aqui na frente, uma força para te renovar, uma força para te reanimar, uma força para gerar esse novo entendimento dentro de ti. Não perca tempo, vem aqui na frente os pastores, os líderes vão estar orando aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico o meu eu, te agradeço, ó Jesus. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar
passar pela cruz e erguer um altar onde a oferta sou eu, crucifico o meu eu, te agradeço a Jesus. Do início. Não quero ir por atalhos, seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter suas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Portanto, me amar. Vou passar pela cruz e nela viver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico o meu eu, te agradeço a Jesus. E eu vou passar pela cruz, me quebrantar, meu passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Portanto, me amar, eu vou passar pela cruz e nela viver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico o meu eu, te agradeço a Jesus. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Portanto, me amar. Vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico o meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Oh, pela cruz. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, amém? Uma grande diferença, né? A quem nós amamos, né? Se nós amamos aquilo que nossa carne quer, nós ficamos presos nesse remorso. Se nós amamos a Deus mais do que tudo, Ele vai nos libertar. Esse amor, faz crescer esse amor em nós, Senhor. Faz crescer teu amor em nós, Senhor. Faz crescer o teu amor em nós, Senhor. Aleluia. Aleluia. O que eu recebi do Senhor também lhe entreguei na noite que Jesus foi traído. Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu e Ele disse: esse é meu corpo
que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e do cálice. Quem come o pão ou bebe o cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento, condenação para si próprio. Por isso, muitos estão fracos e doentes e alguns dormem. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados desta maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Nós vamos passar a ceia, participar da ceia. Se você é membro, você está no corpo, você participe da ceia, mesmo que você esteja numa outra congregação. Se você não discerne, não sabe qual o significado da ceia, então espere, né? Procure um dos nossos pastores, amém? Vamos sentar. Antes de distribuir a ceia, eu vou chamar aqui alguns irmãos que estão se apresentando. Espera só um pouquinho para distribuir. Segura ali um pouquinho. Sentem. Eu quero chamar aqui o Jairo Matos, a Mariane Matos. Cadê o Jairo lá? Tá. Vem aqui, Jairo. O Jairo e a Mariane. Eles estão congregando aqui conosco, querem ser recebidos nesta noite. Vamos receber o Jairo, a Mariane. Bem-vindos aí, glória a Deus. O Mateus Oliveira. Cadê o Mateus? Vem, Mateus. Também tem congregado aqui conosco. E o Iago Brito. Cadê o Iago? Está ali. Vem aí, Iago. Vamos receber esses irmãos, amém? Então alguns de vocês venham aqui dar um abraço aqui neles, dar um salto aí. Amém, podem sentar lá, viu? Deus abençoe, vão participando aí. Irmãos, vamos servindo a ceia. Na medida em que você for recebendo, você vai ficando em pé, amém? Depois nós vamos participar todos juntos, vamos esperando aí, que todos recebam e a gente participa junto. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz
Todos receberam? Não? A galeria, né? Leva lá na galeria, lá para nós. Ó. Isso é uma oportunidade, né? Um memorial e uma grande oportunidade que o Senhor nos dá, né? De participarmos da ceia, de recebermos nesse ato, né? Desse entendimento espiritual, desse pão que tem um significado, né? Do corpo do Senhor Jesus, viu? Do alimento que só Ele pode te dar, da sua palavra, da sua vida, de tudo que vem de Deus, amém? Come desse pão, meu irmão. Obrigado, Senhor, por ter repartido a Tua vida conosco, Senhor. Ter compartilhado o que é Teu com a nossa vida, nos alimentando. Aleluia, Senhor, nos alimentando, nos renovando. Obrigado pelo pão, Senhor. Obrigado pela Tua vida. Obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo cálice também. Esse é o cálice da nova aliança. Há tantas alianças feitas, mas esse cálice quebra as alianças das trevas, alianças de morte, alianças que não vêm de Deus, e estabelece conosco uma aliança viva, verdadeira, eterna com Deus, vida eterna, nos livrando da morte, do pecado, do inferno, livrando de tudo que nos condena. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue derramado na cruz. Esse é o sangue da nova aliança. Obrigado. Troca o cálice com alguém aí e ora junto com esse irmão, com essa irmã. Abençoa a vida, abençoem uns aos outros, vão orando aí. Obrigado, Senhor, pela aliança eterna, e obrigado pela comunhão da igreja. Aleluia, até aquele grande dia, queremos cear contigo na eternidade, no céu, Senhor. Aleluia, aleluia, até aquele grande dia, Senhor, que o nosso coração espera, ansioso, para cear com Jesus. Olha que coisa tremenda vai ser, irmão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Participa aí do cálice, meu irmão. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? No começo aqui nós estávamos orando e eu fiz referência a um livro, até vou dizer o nome do livro, é Caça ao Dragão, você pode procurar ele, Jack Pullinger. É uma moça, tinha 22 anos, tinha se formado numa escola de música, tocava oboé, e tinha um chamado para missões, ninguém queria mandar ela, e ela estava pensando em ir para a África, e ela teve um sonho que Deus mandava ela para Hong Kong, e ela foi lá,
E quando ela chegou lá, tinha $10, tinha 24 anos. E quando ela chegou lá, ela conseguiu um emprego num lugar que é uma cidade, uma parte da cidade, onde a polícia não entrava. Entendeu? Aquela parte que a polícia não ia, não tinha lei lá, eram gangues. O ópio é muito desenvolvido lá, né? E ela era a zona da prostituição. E aí o Espírito Santo começou a falar com ela: tu vai começar a orar e ensinar a Bíblia e orar, e orava para eles serem batizados com o Espírito Santo, e receber a unção do Espírito Santo. E quando eles recebiam a unção do Espírito Santo, eles ficavam livres do vício do ópio, da heroína. Tinha libertação. Se quiser, a gente lia muito livro de biografias assim, né? Li muitos assim, e esse aí me chamou muita atenção. Caça ao Dragão, deve editar ainda. Se você vai ficar enriquecido com essa leitura. Alguém vai se surpreender: como estão comprando Caça ao Dragão depois de tantos anos? Ninguém nem sabe mais que existe isso. Mas é muito lindo o livro. Uma moça de 24 anos, uma mocinha, ela ficou solteira, ela se dedicou ao ministério, ela criou um lar, assim, ela acolhia as pessoas. Ela lidava com aquele chefe de gangue, assim, que todo mundo dizia: não vai. E ela ia. Os caras forçavam, né, as gurias, né? E ela é uma mocinha, assim, inglesa. Ia ser violentada lá, com certeza. Que certeza nenhuma. O anjo do Senhor acampava ao seu redor dela e guardava. Não foi violentada, nunca foi violentada. Tinha uma palavra de Deus, era cheia do Espírito Santo. Nos faz assim na nossa geração, teu lugar que Deus te chamou, tu vai vencer, viu? Amém? Vem, Rafael, orar aqui. Vem. Amém. Aleluia, igreja. Vamos orar pelos pedidos de oração antes de encerrarmos nossa reunião. Vamos estender nossas mãos para cá. Temos 2 pedidos: pedido de saúde sobre uma cirurgia. Outro pedido por um problema de saúde que a irmã está passando, em nome de Jesus. Vamos nos unir agora, igreja, estenda suas mãos para cá, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é cura, Pai. Tua palavra é renovo, Tua palavra é restauração, Tua palavra é poder, Senhor. Traz cura sobre a vida desses irmãos aqui, Pai. Conduz esse irmão na cirurgia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqui está escrito que é uma cirurgia de alto risco, mas o Senhor pode guardar, Senhor. O Senhor guarda, Senhor. É Tu quem guarda, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, derrama da Tua palavra, Senhor, sobre a sua vida, Senhor. Guarda essa vida em nome de Jesus na Tua presença. Nós oramos aqui, Pai, entregamos essa situação, Pai. Oramos também, Pai, por esse pedido de saúde que foi colocado diante de nós agora, que o Senhor traga cura, Pai. Traga restauração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oramos por uma cura milagrosa, sobrenatural sobre a vida dessa irmã, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oramos também, Pai, pelos outros pedidos que estão aqui, Pai. Senhor, na vida de cada um, Senhor, no coração de cada um, Pai, nos clamores diários de cada um, Pai. Que cada um, Senhor, receba o socorro que vem dos céus, Pai. Receba o auxílio que vem dos céus, que a Tua palavra seja enviada na vida de cada um, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, tenha um resto de semana abençoado, nos vemos quarta-feira que vem.